Boa Pronto, sessão a todos. obrigado, Alto. Pronto, Obrigada. já estamos a gravar. Ahm, Companheiros, vamos ficar todos à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper. Eventualmente eu não vou ver os bracinhos no ar aqui do Zoom, porque vou estar a olhar para o PowerPoint, por isso podem interromper e façam as questões que precisarem. Porque, como disse a Eles não Rita, usam, não, desculpa hum, lá, eles não usam a mãozinha, eu já lhes expliquei. Se quiserem usar, podem usar. Uma coisa que eles próprios me pediram foi se vocês podem mesmo às vezes parar e até podem direcionar ao Tiago, tens alguma questão, ou ok, direcionar ao nome mesmo, ok? Eles pediram mesmo isso, por uma muito questão bem. de cultural, costuma ser o professor a fazer isso. Ok, então eu vou fazendo as abordagens e vou parando e vou fazendo as questões. Vamos também fazer outra coisa, para não ser aqui uma viagem de 3 horas seguidas, tentar que em cada hora estejamos aqui 45 minutos e que façamos uma pausa de 15 para toda a gente também levantar, esticar as pernas, beber água, fazer um xixizinho ou qualquer coisa, se for possível. Bom, eu vou partilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa-me ver, não está. Hum, Compartilhar tela. Vocês veem o PowerPoint, não veem? E agora tem o modelo de apresentação. Sim, sim. Perfeito. Deixa-me só tirar aqui algumas coisas que estão à frente do. É que o Zoom invade o nosso ambiente de trabalho. Ora bem, antes de mais, eu peço desculpa. O template não é o da APTN, é o da Federação Portuguesa da Natação, da qual eu também fui formador, enquanto o António Silva era o presidente, e acabei por reciclar alguns materiais e fazer aqui alguma adaptação desta, desta apresentação. Estava aqui a ver qual era o botão. Bom, eu não sei qual é o conhecimento que vocês têm das atividades aquáticas e especificamente daquilo que é nadar, o que é que significa nadar, mas normalmente nas abordagens que eu faço para iniciar este assunto, começo sempre por relembrar a nossa infância. E eu acho que toda a gente, quando foi criança, a determinada altura, ou porque conhece alguns heróis, tipo o Super-Homem, a brincar, sempre sonhou na possibilidade de voar. E eu lembro-me que andava a brincar com as toalhas atadas à volta do pescoço e fazia de conta que era o Super-Homem e que voava, e era extraordinário este tipo de brincadeiras. Infelizmente, nós não podemos voar, mas a coisa mais próxima que nós temos de voar, é nadar. Quando nós estamos debaixo d'água, eu quero que vocês saibam, e isto é uma coisa Oh, Nuno, fundamental. Diz, eles estão diz. a dizer que ouvem mal, ouvem mal. Não sei se consegues aumentar aí o som ou chegar-te um bocadinho mais ao microfone. E agora, assim, já ouvem? Eu posso puxar o microfone aqui para a frente da Está minha, da melhor, minha está boca, tá? melhor, está melhor. Pronto. Eu estava a dizer que todas as crianças, a determinada altura, sonhavam com a possibilidade de poderem voar, mas infelizmente nós não conseguimos voar. Mas a coisa mais próxima que nós temos de voar acaba por ser nadar. Estar dentro de um líquido da água ou estar dentro do ar, o fenómeno em termos físicos é exatamente igual. Os dois são fluidos, só diferem na sua densidade. A água é bastante mais densa. Mas tudo aquilo que nós fazemos debaixo d'água, são fenómenos iguais àquilo que, por exemplo, os pássaros fazem fora d'água para poder voar. Por isso é que eu considero
que depois da aquisição da marcha, depois do ser humano aprender a andar, aprender a nadar é aquela transformação, aquela aprendizagem duradoura com mais relevo que nós podemos ter. Permite-nos fazer atividades diversas dentro d'água, sejam elas desportivas, sejam elas de lazer. E depois tem a outra parte, que é uma parte que é muito importante para nós, que é permitir a prevenção de situações de risco e que podem levar ao afogamento, por exemplo. E estes gráficos que eu estou a mostrar aqui, é só para vocês entenderem que o estudo de todos os fenómenos que estão em volta da natação no que diz respeito ao comportamento do corpo na água, é muito complexo. É mesmo demasiado complexo. É tão complexo que parece um problema de engenharia. Quando olhamos para estas fórmulas todas, parece um problema de engenharia. Vocês podem perguntar, oh professor, mas isto é importante saber isto, eu vou ser professor. E eu digo sempre, bom, não é importante saber estas fórmulas. É importante perceber que efeito é que todos estes fenómenos acabam por ter no comportamento do ser humano dentro d'água. Toda a gente que está aqui já esteve dentro d'água e sente naturalmente que é diferente estar dentro d'água e é diferente estar fora d'água. Por isso, quando nós estamos a nadar, nós também temos aqui características que são diferentes daquilo que nós estamos habituados. A posição é horizontal quando nós estamos a nadar. E, por exemplo, quando nós estamos fora da água, a posição em que nós nos movemos é vertical. Quando estamos fora da água, nós utilizamos as pernas para nos movermos, e dentro da água já utilizamos as pernas e os braços como propulsores. Estamos imersos num elemento viscoso e muito denso. A água é mais viscosa do que o ar e é bastante mais densa do que o ar. Tem aqui uma característica que é fundamental depois para as questões técnicas das técnicas de nado, que é o elemento propulsivo que se deforma. E vocês conseguem perceber isto. Quando vocês estão a andar no chão, quando vocês colocam o pé no chão para se deslocarem, para caminharem ou para correr, o chão não se deforma, mas vocês sentem diferença quando andam na areia. Quando a areia se deforma, vocês já sentem que correr ou que caminhar ou até saltar se torna mais difícil. A água acontece a mesma coisa. Quando nós nos queremos movimentar dentro da água, a água deforma-se. Ou seja, estes apoios fixos que nós estamos habituados desaparecem. E isto requer adaptação. E depois também temos a influência mínima do equipamento desportivo. Quando nós estamos a pensar noutros desportos, ah, precisamos de capacetes, precisamos de bicicletas, precisamos de sapatilhas especiais, precisamos de fatos especiais e para nadar, felizmente, não precisamos de quase nada. Se quisermos, vamos nadar nus, mas não é o caso. As meninas precisam de um fato de banho, os meninos precisam de um calçãozinho e podemos logo ir nadar. Isto acaba por ser uma vantagem para a parte da natação. Mesmo assim, existe um problema. Este problema é uma ironia do destino. Nós passamos 9 meses mergulhados num líquido quando estamos na barriga das nossas mães e quando saímos da barriga da mãe, perdemos toda a capacidade que tínhamos para estar dentro da água. Eu costumo dizer que Deus deu-nos a inteligência, mas também nós somos o animal que depende mais tempo da própria mãe para sobreviver. Ahm, Neste caso, nós passamos 9 meses na água e somos dos poucos mamíferos, ou se calhar o único mamífero,
que tem que aprender a nadar. Todos os outros, eu não preciso ensinar um gato a nadar, não preciso ensinar um cão a nadar, não preciso ensinar um cavalo a nadar, e ele vai para dentro d'água e nada naturalmente, e o ser humano não nada. Por isso é necessário criar a adaptação do ser humano ao meio aquático. Como já vos disse, a água é um meio hostil, é difícil para nos movermos dentro d'água. Causa incómodos e perturbações do controle motor, porquê? Primeiro, induz desequilíbrios permanentes. Mesmo quando estamos em água parada, existe uma força estranha, diferente daquela que nós temos fora da água, que altera um bocadinho a nossa sensação de equilíbrio. E depois incomoda nos olhos, incomoda no nariz, incomoda nos ouvidos, incomoda na boca. Vocês não têm o problema aí em Santo Tomé, mas nós aqui em Portugal temos outro problema. É que a água aqui em Portugal é fria e nós não estamos habituados à água fria. E quando digo fria, não é fria, é gelada mesmo. Oh, Nuno, Diz-me, eles estão a falar do som, estão aqui a dizer que se ouve um bocadinho mal, tens que pôr mesmo, tens que estar, desculpa lá. mas eu estou a segurar mesmo aqui no Agora microfone. ouve-se melhor, agora ouve-se melhor, ouve-se francamente melhor. Isso da água, vou desafiá-los aqui a falar sobre isso. Ó Tiago, queres falar aí sobre a água? Que vocês têm, andam muito friorentos, quando a água está a 26 graus, já ninguém vai para o mar, não quer Não nem ir treinar, porque acredito. dizem que está muito fria. Normalmente, quando a água está muito fria aqui, quer dizer, nós não conseguimos praticar natação muito bem, é muito difícil, muito frio. Pois, mas Tiago, diz-me o que é água fria. Eu acho que água fria é água que, pronto, foge do ambiente corporal do humano, né? Deixa-nos desconfortável. Mas a Rita estava-me a dizer que vocês, quando a água está a 26 graus, que já acham que está fria. Exatamente. Aqui sopra muito vento e, portanto, quando a água tá nesse grau, é difícil conseguir suportar por causa do vento, principalmente na época da que nós chamamos de época de caravana. Quando é mês de chuva, já fica normal. E eles sofreram muito quando eu estive lá, porque coitadinhos, estavam na água 3 horas. Eu entusiasmava-me, eles estavam 3 horas dentro d'água, ou 2 horas e tal. E ficavam cheios de frio, claro. Nós aqui temos esta gordura toda. E eles têm aquele corpo espetacular, magrinho, seco, mesmo fantástico, que, pronto, acabam por ter mais frio. E, hum, e nós com a água aqui a 15 graus, para lá 26 graus é sopa, não é? Pois. Olha, eles estão a dar aqui o feedback que se calhar tem a ver com se conseguires falar mais alto, porque eles dizem que me ouvem bem a mim e assim, que é mesmo de falar Ah, um bocadinho mais alto. Pronto. espera aí. Eu vou tentar tirar aqui os fones e falar para o microfone do computador. E vamos fazer o teste, está bem? Se não funcionar, eu volto a pôr os fones. Ok. Ou então até vou buscar outros, está bem? Vamos. Vocês ouvem melhor. Continua a ouvir bem. Se ouvirem melhor agora, e eu falo para o computador, escuso estar a falar para os fones. Acho que se ouve Sim, melhor. agora está melhor. Pronto. Se continuarem a ter dificuldades, o meu filho, que pá, tem aquelas coisas para jogar com os colegas online, tem um microfone, eu vou lá buscar. Se vocês acharem necessário, eu não me importo. Está melhor, não? Pronto. Até aqui nós já verificamos e toda a gente concorda, que a água é um meio diferente daquele que nós estamos habituados. Aquilo que eu quero que vocês retenham, o ser humano não foi feito para nadar. Tem muitas dificuldades e a principal dificuldade que o ser humano tem, sobretudo, é não conseguir respirar, mas isso todos os mamíferos ahm, terrestres têm essa dificuldade. Por isso é que nós temos que fazer a adaptação ao meio aquático. Vocês vão ver, uma vez que nós estamos a ensinar-vos aquilo que é um modelo para ensinar outras pessoas, toda a gente vai ser professor de natação. Quando nós estamos a ensinar na escola, o primeiro nível vai ser sempre, tirando aquilo que é chamada a natação para bebés, vai ser sempre a adaptação ao meio aquático, vai?
Depois de termos a adaptação ao meio aquático feita, podemos iniciar as técnicas de nado, mas isso há de ser mais lá para a frente. Bom, outra questão que eu quero que vocês retenham aqui, toda a gente entende que a água é mais densa que o ar. E dentro da água, qualquer movimento que vocês tentem fazer, como fazem fora da água, eu vou-vos dar um exemplo. Rodar o braço, dar um chute, fazer de conta que estão a dar um chute numa bola, a velocidade dos movimentos vai ser sempre menor. Por isso, a aplicação das forças na água é diferente daquilo que nós fazemos fora da água. E temos outra coisa que é engraçada dentro da água, que é a impulsão. Eu não sei se vocês já ouviram falar da impulsão, eu não vou perder tempo, não é perder tempo, mas não vos vou falar daquilo que é o fenómeno físico da impulsão, mas de certeza absoluta que toda a gente já esteve a brincar dentro da água com os colegas e vocês todos sentem que quando estão dentro da água têm uma espécie de superpoder. Conseguem pegar no colega ao colo, conseguem pegar em coisas com outra facilidade com que pegariam fora d'água. Não quer dizer que as coisas sejam mais leves dentro da água ou que percam características dentro da água. Elas continuam a ter a mesma massa, continuam a ter a mesma densidade, mas quando nós vamos medir o peso, e o peso é uma característica de um corpo, ah, e ele é menor porque existe uma força que vem debaixo d'água, que vem no sentido inverso do peso, que anula mais ou menos aquilo que é a sensação de peso que temos dentro d'água. Por isso é que muitos médicos aqui em Portugal mandam hum, as senhoras mais velhas e os senhores mais velhos fazer hidroginástica, porque quando estão dentro d'água, o impacto sobre as suas articulações acaba por ser menor, nos joelhos, na coluna e etc. Temos aqui também, eu quero que vocês retenham isto, eu não sei se vou ter tempo de abordar, que é a terceira lei de Newton, eu vou explicar isto de forma muito simples, e o princípio de Bernoulli, que são aqueles dois princípios onde nós baseamos as ações propulsivas do ser humano na água. Muito bem. Por isso, para comparar aquilo que acontece dentro da água, nós utilizamos três domínios fundamentais. E esta é realmente aquela primeira informação que eu quero que vocês retenham. E do início ao fim de toda a vossa intervenção no ensino da natação, é fundamental que vocês não se esqueçam destes três domínios. Um colega nosso aqui português, que é o Tiago Barbosa, até as caracterizou como as habilidades motoras fundamentais aquáticas, que é o equilíbrio, a respiração e a propulsão. Equilíbrio, respiração e propulsão são os conceitos mais importantes que vocês têm que aprender logo desde o início. E é dentro destes três domínios, ou dentro destas três habilidades, que nós fazemos a comparação daquilo que acontece no meio terrestre e aquilo que acontece no meio aquático. Por isso, nós vamos ver aqui no meio terrestre qual é a nossa posição de equilíbrio natural. É o equilíbrio vertical. A nossa cabeça também está vertical, o nosso olhar é horizontal, nós olhamos para a frente, temos os apoios plantares, a plantinha do pé no chão, e sofremos exclusivamente a ação da força da gravidade. Quando vamos para o meio aquático, no domínio do equilíbrio, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, bem, este domínio. Primeiro estamos a ver este e a comparar aquilo que é o meio terrestre com o meio aquático, está bem? No meio aquático, Ok. o equilíbrio já não é vertical, é horizontal. Quando nós queremos nadar, a nossa posição é horizontal. Quanto mais horizontal, melhor. A nossa cabeça também está horizontal. O olhar passa a ser vertical.
Não temos apoios plantares, está bem? Estamos na água como se estivéssemos a voar e temos a ação da força da gravidade e da força de impulsão. A força da gravidade tem este sentido e esta direção, e a força de impulsão é exatamente oposta. Está bem? Tem a mesma direção vertical, mas tem sentidos opostos, ou seja, uma empurra para baixo e a outra empurra para cima. Quando passamos para a respiração, quando nós estamos fora da água, normalmente, a não ser que estejamos doentes, nós respiramos sempre pelo nariz, ok? E não precisamos de pensar para respirar. É uma coisa que acontece naturalmente, está bem? É um reflexo que nós temos para respirar. A inspiração é reflexa, nós inspiramos quando o nosso organismo acha que devemos inspirar, e a expiração é passiva. Há uma coisa engraçada também, é que os tempos inspiratórios e expiratórios, quando nós estamos fora d'água, são mais ou menos equivalentes. Quando nós passamos para uma situação de nado, a dominância é bucal. Nós inspiramos pela boca e expiramos pela boca e pelo nariz. Normalmente ela é voluntária, a inspiração é automática. Eu posso vos explicar porque é que ela é automática. E a expiração, que é quando deitamos o ar fora, é ativa. Vocês têm que a forçar muito. Passamos agora para a propulsão. A propulsão é o terceiro domínio e eu já vos vou falar aqui da ordem delas também. Nós temos os membros superiores predominantemente equilibradores. E reparem, quando vocês estão a caminhar, os vossos braços não vão parados. Vocês têm sempre os braços a mexer para a frente e para trás, alternados com as pernas. E temos os membros inferiores predominantemente propulsores. A não ser que vocês andassem de cabeça para baixo a fazer o pino, normalmente nós utilizamos as pernas para nos movimentarmos. Na água, temos exatamente o contrário. Temos os membros inferiores predominantemente equilibradores. Isto não quer dizer que eles não tenham alguma ação propulsiva, mas eles são importantes, sobretudo para equilibrar o nosso corpo nas posições de nado. E vou retirar aqui a da técnica de bruços, que é muito propulsiva. E Oh, Nuno, posso só interromper? podes. Algum de vocês sabe o que é propulsão? Marinela, nossa enfermeira, sabe o que é propulsão? Ninguém quer arriscar, Angélico. Zau, no surf. O Zau é Ok. surfista. Eu não consigo ouvir muito bem. Está fazendo muito barulho aqui também, para você estar falando muito baixo. Eu vou buscar o microfone. A propulsão é aquilo que vai nos permitir deslocar, vai gerar um movimento. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é preciso saber mais nada. A propulsão é aquilo que nos permite se movimentar dentro d'água. Oh, Rita, dá-me um minuto, eu vou buscar o microfone. Dou sim. Dás? Vai Sim. fazendo perguntas aí aos meninos. Bom, é isso. Pessoal, vocês têm que ir aqui interagindo, ok? Interrompendo e falando. Então, vocês lembram-se, quem é que se lembra da professora Susana falar disto? Que eram 7 ou 14, era o que ela deu equilíbrio, por respiração, propulsão. Lembram-se disto, Tiago? Lembras-te disto da professora Susana falar? Quantos eram? Quantas Quantos eram aqui? competências eram? São 14, não é? Da adaptação a meio aquático. Ela falou logo, primeira coisa importante de uma criança quando entra dentro da água é encontrar o equilíbrio. Andar para a Equilíbrio. frente, certo? Andar para Sim, trás, andar para um lado, para o outro, e a respiração, também se lembram? E a propulsão, ok? A propulsão é o que nos faz exato. deslocar. Ao Exatamente. Zau, no surf, se estiveres em cima da prancha, ok? Se estiveres em cima da prancha e quiseres te movimentar para ganhar lance, o que é que tu utilizas? O que é que tu fazes para ganhar lance na prancha? Para ganhar equilíbrio, Não, para ganhar lanço.
Quando tu estás deitado em cima da prancha e queres ganhar lanço e queres te deslocar mais rápido para começar a apanhar a onda, o que é que tu mexes? Ah, tem que mexer o corpo. Tens que bater as pernas, não tens? Tens que fazer com as pernas para cima e para baixo. Sim, também acho. E também mexes os braços. Lembras-te daquilo que tivemos a treinar, que eu te disse, da força do braço na água para empurrar a água para trás? Lembras-te de estarmos a treinar isso? Teste, teste. Isso é propulsão, ok? São movimentos que fazem com que o teu corpo se desloque na água. No surf também tens que os utilizar, ok? Sim, também usamos no surf para ganhar mais propulsão. Quando está muito atrasado, tem que ir lá com muita força e bater as pernas mesmo, como a Rita disse. Senão, Exatamente. não consegue. Teste, Pronto, teste, então, fala, teste, fala. teste. Acho que está melhor, pronto. Vais falando mais alto, é assim, temos que falar alto. Isto é como na piscina, que a pessoa tem que projetar Pá, a verdade, mas É isso. eu Como a hoje Rita está a falar, e o já dei professor Gênio imensas que eu aulas ouvi hoje. muito bem. Toda a gente já percebeu o que é propulsão, sabe? É que é uma das coisas mais importantes, quer no surf, quer na natação. Quando vocês querem andar mais rápido, ok? Então Mesmo. vá. Ok, tá bom. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Conseguem ouvir-me bem? Ah, agora sim, tá, então, a voz. Ah, pronto. Eu vou falar mais alto e, e vou falar também, vou continuar a tentar explicar. Vamos lá ver aqui. Voltando à propulsão, o que é que vocês têm que entender? Nós utilizamos sobretudo os braços para nos movimentarmos dentro da água. Eu não quero com isto dizer que as pernas não sejam importantes. Elas são Ok. importantes, mas nós obtemos mais propulsão com os braços, mais movimento através dos braços. E as pernas são equilibradoras. E em terra acontece exatamente o contrário. Nós utilizamos as pernas para nos movimentarmos e os braços são equilibradores. Está bem? Isto é para comparar o comportamento do ser humano no meio terrestre e o comportamento do ser humano no meio aquático. Aquilo que eu quero que vocês não se esqueçam é precisamente estes três domínios: o equilíbrio, a respiração e a propulsão. Está bem? O equilíbrio diz respeito à posição do nosso corpo quando estamos dentro d'água, quer seja numa posição parada, que é o equilíbrio estático, quer seja numa posição em movimento, que é o equilíbrio dinâmico. O controle respiratório é das coisas mais importantes que nós temos que ensinar aos nossos estudantes. Eu tenho alunos que sabem nadar crawl. Eu vou dizer que sabem nadar crawl, porque se vocês observarem, parece que eles estão a nadar crawl. E eles, se calhar, conseguem fazer 25 metros num ambiente controlado de piscina, sem respirar. E parece que estão a nadar crawl. Mas se eu lhes pedir para nadar em 400 metros, da praia para fora e depois de fora para a praia, provavelmente eles não vão conseguir, porque eles não têm o controle respiratório. Conseguem nadar pouquinhos metros sem respirar, imitar ali umas braçadinhas, mas não têm controle respiratório. E se estiverem numa situação de risco, vão ter um problema muito, muito grave. Tá? Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quais são as três habilidades aquáticas principais? Quais são os três domínios que eu acabei de falar? Repitam comigo: equilíbrio Equilíbrio, a respiração Equilíbrio. e propulsão. e a propulsão. Equilíbrio. Se vocês saírem desta aula a saber equilíbrio, respiração e propulsão, para mim já sabem muita coisa. Isto é o segredo da natação. São estes três domínios e é o segredo do ensino da natação, porque ele vai ser sempre, sempre, sempre baseado nestes três domínios. Qualquer exercício que vocês possam ver, qualquer livro que vocês peguem de exercícios de natação, e vocês vão ver o exercício, e ele tem sempre uma predominância
para o equilíbrio, uma predominância para a respiração ou uma predominância para a propulsão. Isto não quer dizer que nós ensinemos as habilidades de forma isolada. Em alguns exercícios isto pode acontecer, mas eles têm sempre predominância. E aquela que é a mais importante, e é por isso que aparece em primeiro lugar, porque a ordem é esta: equilíbrio, respiração e propulsão. Aquela que é mais importante é o equilíbrio. E é aquela que nós vamos perder sempre mais tempo, quer seja no início do ensino, na adaptação ao meio aquático, vamos trabalhar muito, muito, muito o equilíbrio. E quando estivermos nas técnicas, quando nós temos um equilíbrio perfeito, estamos a criar um atleta que tecnicamente vai ser próximo daquilo que nós desejamos. Eu vou-vos fazer aqui uma comparação para vocês perceberem. É possível uma criança conseguir correr antes de andar, conseguir andar em pé ou antes de conseguir equilibrar? Claro que nós não ensinamos as crianças a equilibrar, elas vão aprender sozinhas, mas só é possível ela começar a correr depois de dominar a habilidade do equilíbrio, depois de conseguir andar de pé, depois de conseguir estar perfeitamente de pé. Na água acontece exatamente a mesma coisa. Eu posso dar outros exemplos de outras modalidades ou de outras atividades. Quando nós falamos na ginástica, eu não sei se vocês já viram provas de ginástica na televisão, eventualmente já viram. E eles são muito fortes, andam sempre naqueles aparelhos a fazer umas coisas muito interessantes, mortais, cambalhotas, voltas nos aparelhos. Mas uma coisa que é fundamental até para a avaliação do desempenho técnico deles é a postura. E eles aprendem essa postura logo desde o início, quando estão a aprender a ginástica. Não basta só fazer uma cambalhota à frente ou um rolamento à frente, é preciso fazer aquilo com a postura correta. Eu vou-vos dar mais um exemplo. Quando as meninas vão para o balé, antes de aprenderem a fazer todas as habilidades do balé, as professoras insistem constantemente na postura e na posição de equilíbrio. E quando nós temos uma boa postura e temos um bom equilíbrio, e quando vocês ensinarem as vossas crianças a equilibrar-se dentro da água de forma perfeita, o professor que vem a seguir para as técnicas tem o trabalho tão facilitado, porque depois é muito difícil estragar aquilo que está bem feito, não é? Bom, vais passar aqui à frente, por isso vamos só recapitular para não esquecerem: equilíbrio, respiração e propulsão. Eu vou insistir muito nisto durante toda a minha intervenção, ou sempre que estiver com vocês, é disto que eu vou falar. Porque quem conseguir entender isto e quem conseguir distinguir o que é uma coisa que diz respeito ao equilíbrio e outra que diz respeito à propulsão, vai com muita facilidade identificar erros. E quando vocês identificam erros, conseguem encontrar uma forma, uma prescrição para corrigir aquele erro, conseguem descobrir um exercício para corrigir aquele erro. Bom, eu não sei porque é que tem aqui os desenhos. Rita, tenho que os apagar, hein? Tens que me ajudar. Não faço ideia, não faço Pois, eu ideia. Se também calhar não. fez isso nos slides todos. Deixa estar, Não, não faz está, não mal. está, não está nos Sim, slides todos. é Eu tenho. preciso apagar. É Pois preciso é, apagar. pois é. Agora vamos ver como é que eu apago isto. Tenho que clicar aqui. Ok. Olha que bem. Afinal, a máquina tem sempre razão. Ó Boa. Tiago, tu estás profissionalíssimo já nos computadores e tudo. E qualquer dia és tu que tens que me dar um curso a mim, a sério. Ora bem, eu já vos disse o que é que quer dizer o ama, não já? Vocês recordam-se? Sabem o que é que quer dizer este Eles ama? sabem, têm que saber, Nuno, têm que saber. Pronto, é que eu não tive nas aulas anteriores. Mas digam-me lá o que é o ama. Adaptação a meio aquático. Adaptação ao meio aquático. Muito bem. Adaptação ao meio aquático, ok? Quando nós estamos a iniciar o ensino, como eu já vos disse, e vou retirar daqui a natação para bebés, está bem? É uma coisa diferente. Iniciamos sempre pela adaptação ao meio aquático. E depois, normalmente nas escolas de natação, começamos pelo crawl e costas.
e depois passamos para o Bruços e passamos para a Mariposa. E agora vou fazer aqui, vamos imaginar que isto é uma escola de natação, eu vou aqui atribuir níveis. Eu, por exemplo, podia atribuir aqui o nível 0, aqui para o crawl o nível 1, aqui o nível 2, para o Bruços o nível 3 e Mariposa o nível 4. Pronto, e tinha aqui a minha escola de natação feita. Uma escola com 5 níveis. Estaria perfeito, não havia problema nenhum. Bom, e vocês vão perguntar, porque é que nós começamos por crawl e costas? E porque é que não começamos por bruços e mariposa? Ou se há algum problema em começarmos por bruços e mariposa? Não há problema nenhum, mas nós temos que ser económicos quando estamos a ensinar a nadar. Isto porquê? Porque se eu ensinar alguém a nadar crawl e costas, para questões de sobrevivência, é mais do que suficiente. Estão de acordo comigo, não estão? Ninguém precisa saber nadar bruços para se poder salvar de uma situação de risco. Muito menos alguém que tenha um naufrágio a 400 metros da praia não venha nadar no mar mariposa para a praia. Tá bem? Muito provavelmente venha nadar crawl e quando estiver muito cansadinho, se calhar vira-se para a posição de costas e faz uma abraçada de costas. Mas vamos lá. Porquê é que nós... Ó Nuno, agora vou-te pôr Diz-me, aqui um desafio eu. diz-me, não me faças perguntas difíceis. Opa, não é pergunta, vou até pôr numa situação difícil. Em Santo Tomé, Hum? pelo que eu percebi, e agora Tiago e Marinela, por favor, ajudem-me nisto que eu vou dizer, porque eu posso estar a generalizar, ok? Mas eu apercebi-me que a maior parte de vocês, Isau, ajuda-me também, o bruços, eles davam todos bem bruços, com a cabeça fora d'água, e é o bruços que eles utilizam quando estão no mar, mais para a sobrevivência. Agora, esclareçam isto de vocês, porque eu posso estar a dizer uma grande asneira, mas pelo que eu me percebi, vocês são fantásticos a nadar bruços, não conseguem nadar costas, porque não conseguem fazer a flutuação, têm dificuldade nisso, e depois no mar a água vem para a cara e as ondas e é difícil. Estou a desconstruir isto tudo, ou não, desculpa. E o crawl, como não é piscina, é mar, portanto, agora falem vocês sobre isto, porque isto é, é uma das questões que se calhar é interessante pronto, porque isto é para uma escola normal, mas é giro se calhar discutir aqui um bocadinho sobre isto, digo eu. Pronto, já lancei o É caso. sim, senhor. E Rita, deixa-me só confessar-te uma coisa. Eu sabia que ias fazer, eu tinha quase a certeza absoluta que ias falar disto, que eles nadavam melhor brutos, mas eu vou saber responder. Por isso, falem vocês, que eu já vou colocar aqui a minha observação acerca disso. Marinela, Tiago, Zau. Ai, ok. Bem, para mim, bruços é muito mais fácil fazer do que crawl. Bom, me ensinaram primeiramente o bruços e eu não tive nem um pouco de dificuldade em fazer bruços, porque o bruços, para mim, a respiração de bruços é muito mais fácil, porque a respiração do crawl é lateral e fica meio complicado. Por isso que nós temos mais essa facilidade, no meu ponto de vista, no bruços em relação ao crawl. Mesmo nas pernadas, as braçadas, é muito mais fácil em relação ao crawl. Mais alguém quer Aqui, dizer o que alguma é coisa? costume também, é costume ver as pessoas, muitas pessoas nadarem um nado parecido com o crawl. Eles nadam arrastando o corpo pela água, usando as mãos como propulsão, mas não fazem um movimento de pernas. Ou, se estão a fazer movimento de pernas, o movimento de pernas é igual ao movimento da pernada do bruços, Do bruços. mas não fazem a pernada do crawl. Mas sempre que nadam nessa posição, nadam com a cabeça fora d'água. Por isso é que muitos optam por bruços, que é permitido nadar com a cabeça fora d'água, do que crawl, porque a cabeça tem que estar dentro de água. Sabe? Eu tinha-vos falado disto no slide anterior, da respiração, que eu tinha alunos que conseguiam realmente nadar 25 metros na piscina, sem respirar, a fazer de conta que é um crawl, e quem vir de fora, quem não souber, quem não for professor de natação, acha aquilo um crawl bastante aceitável, mas não tem o controle respiratório.
O problema que eu estou a ver daquilo que vocês estão a colocar é falta de controle respiratório. Isto quer dizer o quê? Eu vou passar aqui atrás no slide, deixem ver se eu consigo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vocês passaram do equilíbrio. Se vocês estão na água num local sem pé, é porque toda a gente domina o equilíbrio. E se vocês conseguem ir e vir, mergulhar um bocadinho a cabeça, ir um bocadinho debaixo da água e voltar, o equilíbrio está dominado. Se vocês se conseguem deslocar, quer dizer que a propulsão também está dominada. Se têm problemas de respirar, por exemplo, no crawl, porque ele é feito de forma lateral, é porque têm problemas de respiração. Ou, sobretudo, se nadam bruços, com a cabeça sempre fora d'água, é porque têm problemas de controle respiratório. Está bem? Deram um salto do equilíbrio para a propulsão. Vão perguntar assim, mas há problema? Bom, não há nenhum problema. Vocês podem continuar a brincar na água, dentro de um ambiente mais ou menos controlado. Se tiverem também ajudas, podem arriscar algumas atividades de nado mais longo, mas vos garanto que se tiverem face a uma situação mais perigosa, com, por exemplo, a existência de ondas, um mar mais bravo, eu não sei se vocês chamam assim, nós chamamos aqui o mar bravo, e esta falta de controle respiratório pode criar problemas, e depois isto é uma espiral descendente de fenómenos adversos. E eu vou-vos falar também da questão do bruços. Eu entendo que vocês consigam nadar bruços porque permite uma posição em que vocês têm uma alternância de braços e pernas e permite que a cabeça fique sempre fora d'água. Está bem? E a posição é até uma posição muito engraçada. Se vocês virem as velhinhas, elas nadam bruços. Se vocês virem, por exemplo, para não falar nas velhinhas, para falar em atletas, a posição de bruços, aquela posição que parece que é um sapo que está dentro da água, é a posição que os jogadores de polo aquático se colocam para descansar. E eles ficam naquela posição, como vocês estão de bruços, e continuam a fazer perninhas de bruços de forma alternada e também com as mãozinhas de forma alternada. E é possível ficar nessa posição durante muito tempo, mas se vocês quiserem nadar rápido, mesmo a Marinela, que é nadadora, eu aposto com vocês que vocês não vão conseguir nadar bruços rápido. E não vão conseguir nadar bruços rápido se for com a cabeça fora d'água. Aí digo-vos já que até eu, com 50 anos, com o meu crawl de ex-nadador de 50 anos, vou nadar mais rápido que qualquer um de vocês, facilmente. Está bem? Não há problema nenhum de vocês nadarem bruços. Eu sabia que isto poderia acontecer. Eu já estive em Angola 15 dias para dar um curso da, da Federação. Vi isso acontecer, sobretudo em aulas privadas, lá num hotel, que havia as senhoras a nadar bruços e não conseguiam nadar outra coisa. E depois há uma facilidade naquela posição para vocês flutuarem. Se eu tiver a oportunidade, e eu sei que vou ter a oportunidade de ir aí, não vai ser agora em janeiro, mas vai ser depois, eu vou fazer muitas brincadeiras com vocês dentro da água para vocês verem a dinâmica que a posição dos nossos braços e nossas pernas tem na nossa flutuabilidade, que é uma coisa extraordinária. E vou-vos ensinar que a melhor posição para vocês estarem na água é mais na posição horizontal, e eu nem vou dizer que é a posição ventral, mas a posição dorsal com os braços elevados em cima da cabeça. Não precisam de ser completamente elevados em cima da cabeça, mas podem ser ligeiramente abertos. E essa é a melhor posição para vocês estarem quietinhos dentro da água. Por isso, eu tenho a certeza quando a professora Susana Soares for aí, e depois eu e o Aldo formos aí, e mesmo com a ajuda da Rita, eu vou-vos mostrar como é que vocês conseguem equilibrar o vosso corpo com a posição dos braços e das pernas, e vocês vão esquecer o bruços, vão começar a nadar de costas naquela posição que é a mais horizontal possível, nem que seja só bater perninhas, e vão nadar crawl também nessa posição, e vou-vos ensinar a respirar, porque depois de vocês saberem respirar a nadar crawl, vocês vão nadar numa velocidade tão maior do que aquela que nadam em bruços, vão chegar a distâncias muito maiores do que aquela que vocês atingem em bruços, em velocidades maiores. E posso-vos dar um exemplo. Em vez de vocês nadarem 200 metros bruços, vão nadar 2 km crawl e vai parecer a mesma coisa, não vai ser no mesmo tempo, isso vos garanto.
mas vão conseguir nadar de longas distâncias. Eu vou-vos explicar porque é que nós utilizamos este modelo para sermos eficientes, está bem? Voltando ao início, àquilo que a Rita estava a dizer, há algum problema de começar a ensinar por bruços e mariposa? Não, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Quem for para aprender as 4 técnicas de nado, se tiverem tempo, vamos imaginar que eu tinha uma piscina aqui em casa e queria ensinar os meus filhos e queria brincar. Eu podia começar de mariposa para crawl e costas, podia começar de bruços para mariposa e depois crawl e costas. Se eu tivesse o tempo todo do mundo para estar ali com ele, ensinar e tudo mais, não há problema nenhum. Nós organizamos desta forma e como vocês, a partir de agora, vão começar a ensinar outras pessoas, vocês devem organizar desta forma. Isto porque quem souber nadar crawl e costas e tiver o controle respiratório, pode ser nadador salvador. Não precisa saber nadar bruços nem mariposa para ir buscar alguém à água. Se alguém souber nadar crawl e costas, já pode fazer as travessias que vocês têm aí de vez em quando. Se alguém souber nadar crawl e costas, já está apto para ir para um barco de pesca e se houver algum acidente para vir embora, por exemplo. E pode ficar por ali, aprendeu a nadar crawl e costas, não quer saber mais nadar mais nada. Já está apto para ir para a água, está bem? Mas vamos lá ver, crawl e costas porquê? Porque nós temos uma transferência por semelhança. Reparem, nós quando andamos fora d'água, andamos de forma alternada. Eles têm matrecos aí, oh Rita? Matraquilhos? Vocês Vocês, sabem não o que é? sei, perguntas, não sei, não sei. Vocês sabem o que são matraquilhos? Aquelas mesas de jogar futebol em que a gente pega nas coisinhas e joga assim. Bom, não interessa. Sim, temos. Mata aquilo, mata aquilo. Vá tranquila, ok. Os matraquilhos é que chutam com as duas pernas juntas. Nós não andamos assim, não é? Nós andamos com uma perna de cada vez, andamos de forma alternada. Enquanto uma está no chão, a outra recupera. E andamos sempre assim. O que quer dizer que a nossa propulsão é contínua. Vamos imaginar que nós andávamos aos saltos como os cangurus. Bom, os cangurus conseguem porque têm muita força nas pernas. Nós a determinada altura não íamos conseguir. Ou então, imaginem, eu não sei se vocês estão a imaginar aquela balada das noivas quando entram na igreja para casar e dão aquele passinho curto em que um pé junta ao outro e depois sai o outro. Andamos sempre ao para e arranca. Quando nós estamos a falar do crawl, quando um braço puxa a água, o outro recupera. E a propulsão é contínua, tal e qual como acontece fora d'água. E de uma forma alternada, porque nós caminhamos também de forma alternada. Isto é a primeira parte. E já agora, crawl, como está aqui escrito, deixem ver onde é que está aqui a canetinha. Estão a ver aqui crawl escrito. Eu queria aqui outra cor. Vamos lá ver. Que fraco. Vocês devem pensar que o professor é este que não sabe mexer nesta ferramenta. No Zoom não sei mexer. Mas vamos ver já. Crawl está escrito em português, mas o verbo original, eu vou escrever aqui um C, um R, um A, um W e um L. O verbo chama-se to crawl, crawl. Vocês sabem o que é que isto quer dizer em inglês? Crawl é rastejar. E ele chama-se crawl precisamente porque parece que estão a rastejar como um jacaré, como um crocodilo ou como as crianças fazem quando são bebés. Antes de elas começarem a caminhar, estão a rastejar, estão a andar de gatas. Pronto, por isso é que nós chamamos a isto a transferência por semelhança. No Costas temos mais uma vantagem. Além de termos esta transferência por semelhança e ser alternada, qual é a vantagem que vocês acham que temos na técnica de Costas? Esta pergunta vale um valor no final. Facilita melhor na respiração. Quem é que disse isto? Foi o Tiago? É Tiago Pires. Tiago, estou orgulhoso de ti. Foi muito boa resposta. Exatamente. Facilita na respiração, porque em costas nós não temos o problema da respiração, porque as vias estão completamente desobstruídas. Está bem? Há uma coisa muito engraçada nestas técnicas e neste agrupamento também. Eu vou chamar aqui, deixem-me apagar só isto. Vou deixar 1, 2, 3 e 4 e vou pôr aqui outra marca. Deixem-me encontrar aqui um marcadorzinho giro. Este aqui.
Eu gosto de laranja. Estas aqui, estas duas aqui, crawl e costas, chamam-se as técnicas alternadas, ok? Vou pôr aqui alternadas. E estas duas aqui chamam-se técnicas simultâneas. Eu depois vou deixar isto tudo escrito para vocês, não se preocupem, está bem? E quando nós ensinamos, como eu vos tinha dito, lembram-se das habilidades aquáticas? Quais eram as habilidades aquáticas? Aqueles três domínios. Relembrem: Equilíbrio, equilíbrio respiração e propulsão. e produção. E eu tinha-vos dito que nós iniciamos sempre o ensino, quer na adaptação ao meio aquático, aqui, quer nas técnicas de crawl, costas, bruços e mariposa, pela habilidade do equilíbrio. E o engraçado é que o equilíbrio no colo e costas processa-se da mesma forma e no bruços e mariposa também. Por isso, se eu quisesse uma escola muito, muito, muito evoluída, eu quase que podia chamar esta escola aqui Crawl e Costas nível 1, Bruços e Mariposa nível 2. Porque o início do ensino do Bruços e Mariposa e do Crawl e Costas, no que diz respeito ao domínio do equilíbrio, é exatamente igual. E quem conseguir equilibrar-se em crawl vai se conseguir equilibrar em costas. Quem se conseguir equilibrar em bruços, equilibra-se em mariposa ou vice-versa. Está bem? Mas vamos andar para a frente. Deixem-me só terminar aqui com uma curiosidade. Só aqui um apontamento para o Tiago. Ó, Tiago, que eu tenho questionado muito sobre a questão de como é que organiza a escola e como é que eu sei os níveis e como é que se organiza. Estás a ver que há várias possibilidades de organizar, ok, Tiago? Consoante as competências que vocês observam no grupinho com que estão a trabalhar, nos alunos que estão a trabalhar. Ok? Na praia PM. Tens que observar o grupo que estão a trabalhar, os alunos que estão a trabalhar, e consoante a realidade aí, o que vocês têm, os objetivos, lá está, o planeamento que vocês, depois o Nuno, vocês vão aprender agora a partir daqui para a frente tudo isto, vai-vos dar estas ferramentas para vocês saberem como organizar, que é muito importante. Desculpa, Nuno. Não tem problema nenhum. E eu até me tinha esquecido de dizer aqui mais uma coisa. Porque é que nós organizamos as escolas desta forma? Porque nós não temos o tempo ilimitado, nós temos uma limitação de tempo. E vocês conseguem imaginar que a escola, as pessoas inscrevem-se e querem aprender o crawl e costas, depois, quando aprendem crawl e costas, deixam esta turma, por exemplo, e passam para esta turma para aprender bruços. Depois deixam esta turma e passam para esta turma. E sempre que as pessoas vão passando de umas turmas para as outras, existem outros meninos que entram aqui no início. Percebem isto? E então, as piscinas precisam de ter alunos para terem dinheiro para pagar as instalações, para pagar o aquecimento da água e para pagar os salários também aos professores. Por isso, nós também temos que ser eficientes. Se é muito mais fácil eu aprender crawl e costas por causa desta transferência por semelhança, eu vou começar por crawl e costas, porque eu posso ter aqui o risco de alguém já aprender a nadar crawl e costas e desiste, e eu meto mais um aluno. Ou, entretanto, eles sabem nadar crawl e costas e passam para o nível 2 ou para o nível 3. E eu vou sempre poder captar mais alunos para os níveis iniciais. Por isso, quanto mais fácil for o primeiro nível e mais eficiente, tanto melhor. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, nós ainda não estamos a falar da organização da escola de natação, mas pensem nisto. Aqui vamos imaginar, eu tinha dito que era o nível 3 e aqui o nível 4. O nível 3 não é exclusivo de bruços. Eles vão aprender a nadar bruços, mas os exercícios de crawl e costas, de aperfeiçoamento ou de volume de treino vão estar presentes aqui. E a mesma coisa acontece quando chegamos à mariposa, não é exclusivo de mariposa. Vou ensinar a mariposa, mas, por exemplo, numa aula, eu posso começar a aula já, meninos, façam um aquecimento, são 4 piscinas a nadar crawl, ou crawl para lá e costas para cá. E depois peço para eles fazerem uns golfinhos e depois faço exercícios próprios de mariposa e vou terminar outra vez com mais 4 piscinas de crawl ou 4 piscinas de costas. Ou até alternado crawl, costas, bruços. E depois também alguma mariposa. Elas não são exclusivas.
No início, sim, crawl e costas, mas quando chegamos a este nível, vocês conseguem imaginar, se cada nível durar um ano, primeiro ano, primeiro e segundo ano, crawl e costas juntos, quando eles chegam aqui a bruços, já têm 2 anos de natação, já são crianças que conseguem facilmente, por isso é que eu estou a dizer, a falar aqui 4 piscinas. 4 piscinas são 100 metros, podem ser 200 metros. Eu posso pedir à criança para nadar à vontade 200 metros seguidos em crawl, que ela vai fazer. Está bem? Pronto. Há muito volume acumulado. Outra curiosidade aqui para terminar. Eu quero vos marcar aqui, olha, o quadrado aqui diz breast é bruços, está bem? Este aqui eu vou apontar aqui bruços. O triângulo é mariposa. Vou pôr aqui triângulozinho mariposa para vocês perceberem. Mariposa. O redondinho aqui é costas e o losango aqui é crawl. O que é que nós vemos aqui? Neste eixo aqui nós temos a quantidade de energia que é gasta para nadar e aqui temos a velocidade. O que é que nós vemos neste gráfico? À medida que a velocidade de nada aumenta, a energia necessária também aumenta. E agora vejam a curiosidade. Vocês estavam a falar do bruços e o bruços é muito engraçado vocês nadarem se for a velocidades muito pequeninas, porque quando nós estamos a falar de velocidades de quem nada no alto rendimento, em competição, a técnica que gasta mais energia para uma determinada velocidade de todas é o bruços. Quando vocês nadam 100 metros bruços à máxima velocidade, quando comparam com 100 metros crawl, 100 metros mariposa e 100 metros costas, o bruços é aquela que gasta mais energia. Logo a seguir vem o triângulo, que é a mariposa. Depois vem o costas e aquela que é a mais eficiente de todas, aquela técnica que vocês podem nadar uma maior distância cansando-se menos, ou uma maior velocidade cansando-se menos, é o crawl. Até por isso, o crawl aparece aqui em primeiro lugar. E eu também não vos expliquei isto e vou-vos explicar. O Bruce aparece nesta parte porque existe uma dificuldade de coordenação. Apesar de tudo, para o ensino do Bruços, existe aqui uma facilidade condicional. O que é que isto quer dizer, a facilidade condicional? As capacidades condicionais é a resistência. Não impõe muita dificuldade quando nadamos lentamente, mas já quando nadamos rápido, vai custar muito mais nadar bruços. A dificuldade coordenativa que aqui aparece, que é a coordenação dos membros, diz respeito a duas coisas essenciais: a dificuldade de coordenar corretamente braços e pernas, mais a respiração e, sobretudo, eu não sei se a Rita vos viu a nadar bruços, aquela posiçãozinha do pezinho que é a dorsiflexão do pé e a inversão do pé, que é fazer a flexão dorsal do pé e rodá-lo para fora. Os vossos pezinhos têm que ficar nesta É, posição. o Tiago, tu tens tido alguma dificuldade nisso, não é? Já te falamos sobre isso, mas Sim, e esses dias tenho estado a treinar apenas isso. a maior parte deles tem muita facilidade, percebes, Nuno? Depois a dificuldade é fazer, lá está, é como não fazem a respiração, não há deslize, Pois, ok? Portanto, pois. tem ali, mas vai ser interessante se vocês forem lá, porque eu acho que muito rapidamente, com mais professores lá e quase que fazendo isto personalizado, muito rapidamente vamos conseguir abordar. Pronto, eu quando estive lá foi pouco tempo, não consegui abordar Bruce Isqueiro, mas vai ser fácil de colocá-los a perceber como é que é o bruço e o deslize de bruços. Pronto, para terminar aqui nesta parte, temos aqui a mariposa. A mariposa já impõe dificuldades de resistência. Ela, a qualquer uma das velocidades, sobretudo a nadar lento, ela cansa muito mais que o Bruços, vocês conseguem imaginar. Mas em termos coordenativos não é assim tão complexa como o Bruços. Tem dúvidas em relação a isto, meninos? Para passarmos à frente? Sem Não, dúvidas. ok. Coloca então. Está tudo ok.
Não há dúvidas? Vamos andar para a frente. Posso continuar? Não, não. Sim, pode. Bom, vamos ver os aspectos relacionados com aquilo que se exige a um professor de natação. E reparem, neste caso é um professor de natação porque nós estamos a falar de natação, mas estas competências são transversais a qualquer tarefa que se imponham a alguém que vai se propor a ensinar alguém. Está bem? Nós devemos dominar aquilo que é o modelo técnico, neste caso das técnicas de nado, e ter algum conhecimento científico, não é preciso ser muito aprofundado. Devemos dominar o modelo de ensino e ter alguma capacidade pedagógica. A capacidade pedagógica ganha-se com anos de experiência, está bem? Há pessoas que têm um talento natural para falar, isto acontece muitas vezes, mas reparem, eu no início, quando fui dar as minhas primeiras aulas de natação, tinha dificuldades, como toda a gente. O domínio do modelo de ensino, esse sim, vocês devem tê-lo, porque está na vossa cabeça, não tem que partilhar com ninguém. Aquilo que vocês têm que ter na capacidade pedagógica é também de criar alguma motivação nos vossos alunos. E vocês já tiveram aqui algumas luzes relativamente ao modelo de ensino. Já sabem dizer que as habilidades fundamentais são o equilíbrio, a respiração e a propulsão, e que elas se colocam exatamente por esta ordem no modelo de ensino. E isto já é um princípio. Devem também dominar o modelo de ensino específico e ter alguma competência pedagógica do conteúdo. O conteúdo pode ser aquilo que vocês vão abordar, podem ser os exercícios e também a capacidade de vocês identificarem o que são os erros. Podem ver alguns alunos a cometer. Relativamente àquilo que é a atividade pedagógica, e eu sei que aí em Santo Tomé as condições são muito diferentes, mas em todo o caso nós temos que as abordar. Existem condições de trabalho que são as ideais e depois existem condicionantes que podem criar, podem transformar as condições ideais naquilo que são condições adversas. É importante ter em consideração a idade dos nossos alunos. É diferente ensinar crianças de uma determinada idade e ensinar adultos. As crianças, por exemplo, naturalmente flutuam. Os adultos tendem a ter um bocadinho mais dificuldade a flutuar. Dou-vos outro exemplo. É diferente ensinar mulheres e ensinar homens. As mulheres têm mais facilidade em flutuar do que os homens. Devemos também ver sempre o nível de habilidade. Quando alguém se propõe a fazer aulas de natação e chega a uma piscina ou a um clube ou uma escola de natação, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Vocês conseguem adiantar? O que é que nós devemos fazer aos nossos novos alunos, a pessoas que nós não conhecemos? A educação física normalmente se chama teste diagnóstico para saber o que Exatamente, é que a pessoa já sabe. exatamente. Fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que é que a pessoa sabe fazer e alocar a um determinado nível, está bem? E saber, em função disto, qual foi a experiência anterior deste aluno. Bom, vamos lá ver as condições de trabalho. Isto é uma curiosidade, vocês vão vê-la com uma curiosidade e agora até podem fazer as comparações. Não sei se vocês repararam que eu estava a rir muito quando vocês disseram que 26 graus era água muito, muito fria. Vejam aquilo que nós temos por natural aqui em Portugal continental. Quando nós estamos a falar de idades de 3 anos, nós damos aulas que vão dos 20 aos 30 minutos, a frequência até um máximo de 2 vezes por semana e a temperatura da água é dos 30 aos 32 graus para as crianças. Aliás, esta água também é desinfetada de uma forma diferente. Quando falamos ali nas idades dos 6 anos, temos tempo útil de aprendizagem 30 minutos e andamos com a água
naquilo que é a temperatura normal das piscinas para atividades utilitárias, para o ensino da natação, entre os 27 e os 28 graus, e a frequência pode ir até um máximo de 3 vezes por semana. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de nadadores, e eu aqui vou pôr os 8 anos e vou colocar aqui pré-competição, estamos a falar de aulas que vão até aos 45 minutos e a temperatura da água é no máximo dos máximos 26 graus. Eu acho, nem eu nem a Rita, alguma vez na nossa vida treinamos com água a temperaturas superiores a 30, a 26 graus. O que era normal até, para os clubes pouparem dinheiro, era a água estar a temperaturas mais baixas, muitas vezes a 22, 23 e 24 graus, e aqui a frequência pode ser também mais elevada. Qual é o número de alunos ideal para se ter numa aula de natação? O que é que vocês acham que é uma situação confortável? Vocês querem arriscar algum número? Acham que faz sentido eu ter 20 alunos numa piscina para eu dar aulas de natação? É Não. muito. É muito aluno, eu acho. Uhum. Aprendemos que máximo 3 alunos. Até é mais fácil controlar. E depois também falou-se aqui de uma das competências do professor, que é a observação. Então, ele tendo 20 alunos, é muito difícil observar os erros. Verdade, verdade. Ahm, uma das funções do profissional de educação física, e agora vou incluí-los todos, é realmente observar e tomar decisões quando observa. E é fundamental nós observarmos e estarmos sempre a corrigir. E essa é uma das principais razões, não é a única, pelo qual o número de alunos na natação é reduzida. Essa é uma das principais razões para termos um ensino de qualidade, mas não é a principal razão pela qual não temos mais alunos. Eu dou aulas para 30 alunos, mas são alunos do ensino superior e, em princípio, não corro situações de risco. Mas, normalmente, as classes aqui em Portugal têm de 8 a 12 alunos, não tem mais que isso, porque permite duas coisas ao mesmo tempo. Permite aquilo que o Tiago estava a dizer da observação, de poder observar toda a gente e, sobretudo, por causa das questões de segurança. Se Tens uma vocês tiverem. questão, Nuno. Diz- Tens uma questão do ZAU, não sei se tem a ver com isto. E como é que eu vejo aqui a questão? Deixa-me ver, tem aqui um ok. Ele vai falar, ele vai... Ah, Zal, Sim, força. o professor dá aula para 30 alunos. Só um professor dá 30 alunos a aula numa piscina. Sim, eu dou aulas para 30 alunos, mas são alunos da universidade. Nós temos 125 alunos e temos 5 turmas, e as turmas têm no máximo até 30 alunos. E têm 4 pistas, mas é um ambiente controlado. Eu não posso ter turmas de 12 alunos, senão não fazia mais nada, senão dar aulas de natação aos alunos e tinham que contratar muitos professores. Mas então os alunos são já experientes, não? São alunos de licenciatura já, são pessoas que estão a ser formadas para serem professores. Já, ok. Então entendi. Isso já é outro nível. Não é na escola de natação. Se fosse na escola de natação não era permitido. Não podia fazer uma situação dessas porque colocava muitas crianças em risco. Já, ok, tá bom. Mas é uma boa pergunta, é uma boa observação. Isso quer dizer que estão atentos. Eu falei aqui os 30 alunos e vocês ficaram com o número na, na cabeça. E já agora, esta pergunta é muito boa. Qual é a profundidade ótima para nós darmos aulas de natação? Querem arriscar? Eu vou colocar a questão de outra forma. É melhor ensinar num local onde tem pé as crianças ou num local onde elas não têm pé?
que é que vocês acham? Para mim, eu acho que pode ser num local não muito fundo, Onde as porque, crianças têm um pé, é isso? porque o professor tem que estar com o aluno, neste caso, criança, né? Assegurar a criança e mais com o pé na areia ou dentro da piscina. É muito bem, Isau. Tens toda a razão. Quando nós temos uma piscina ou um local onde não temos pé, a primeira coisa que temos que fazer é diminuir o número de alunos por turma. E muito provavelmente o professor vai ter que ir para dentro da água. Por exemplo, na piscina onde eu dou aulas, que também tem lá um clube de natação, quando são crianças que não têm pé, está sempre um professor dentro d'água e está sempre um professor fora d'água para cautelar as questões de segurança. E o número de crianças é sempre menor, está bem? Isto é uma questão. E agora nós vamos pensar assim: bom, se eu quero ahm, rentabilizar o meu clube, se calhar ter uma solução sem pé não é melhor, porque vou ter que ter o dobro dos professores e metade dos alunos. Das duas, uma, ou as aulas são mais caras, ou então eu não vou conseguir manter isto. Mas esta questão da profundidade remete sobretudo para o conforto do professor e não tanto para o conforto das crianças. A criança vai ter medo da água, quer tenha pé, quer não tenha pé. E se ela tiver algumas cautelas ou algumas ajudas, ela tanto vai aprender a nadar numa piscina com pé, como numa piscina sem pé. E aliás, o presidente da nossa associação uma vez fez um estudo muito engraçado. Eu vou descrevê-lo aqui rapidamente, não vou entrar em detalhes, em que pegou numas crianças e aplicou um método de ensino numa piscina com pé e pegou noutras crianças com o mesmo método de ensino numa piscina sem pé e avaliou-as no início, avaliou-as no meio e avaliou-as no fim. Ao fim de 18 meses, que grupo é que vocês acham que nadava melhor? Aqueles que treinaram, aprenderam numa piscina com pé ou aqueles que aprenderam numa piscina sem pé? Pessoal, é arriscar, vamos lá, arrisquem. Eu digo que ficar flutuar, nesse caso, sempre acho que vai, vai nadar mais, vai nadar melhor. Mais alguém quer arriscar? Vou-vos Eu dar. acho, essa é a minha opinião. Sim, 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 é uma boa resposta. Eu vou-vos dar mais 10 segundos e depois vou-vos dar a resposta correta. Alguém quer dizer, dar mais alguma opinião, alguma resposta? Maranela e Tiago. Bem, eu aqui estou a raciocinar, mas pronto, eu vou jogar meu palpite. Bem, de acordo com aquilo que eu já aprendi na adaptação ao meio aquático, eu acho que quem não tem, aquele que nadou melhor foi esses que tiveram pé, conseguiram nadar melhor. Muito bem. Então eu vou-vos dar aqui a resposta e vou desenhar aqui um gráfico para vocês verem. Ahm, eu vou pôr aqui dois eixos, está bem? Este aqui de baixo é o do tempo, está bem? E este aqui, vou pôr aqui um H, que é a habilidade de nadar, está bem? Quanto mais subir, mais habilidade tem. E aqui são o tempo. Eles começaram aqui do zero e terminaram aqui nos 18 meses. Está claro? Agora vou mudar aqui as cores e vou pôr aqui os meninos que aprenderam na piscina sem pé. Vamos ver aqui o nível de habilidades em relação ao tempo. A curva de aprendizagem deles foi assim e assim.
E agora vou pôr aqui a azul aqueles que aprenderam numa piscina sem pé. A curva de habilidades dele foi assim e depois assim. E quando chegaram ao fim dos 8 meses, não havia diferença absolutamente nenhuma entre as crianças que aprenderam a nadar num sítio com pé e aquelas que aprenderam a nadar num sítio sem pé. Quando eu faço esta pergunta a todos os professores que eu vou formar, eles acham sempre que é numa piscina com pé. E sabem porquê? Por causa do conforto que um professor tem quando as crianças têm pé. E é um conforto e pode dar até mais possibilidades de eficiência na piscina, porque tem mais crianças a aprender ao mesmo tempo. Mas, em termos de habilidade de nado, as crianças vão aprender da mesma forma, quer aprendam num sítio, quer aprendam no outro. Desde que haja um modelo de ensino, um professor a ensinar e todas as cautelas para assegurar as questões de segurança. Vamos passar aqui ao material didático. Qual é o material didático que nós normalmente temos? Oh, Nuno, peraí. Temos aqui uma pergunta para ao Zau. Está a perguntar o que é uma piscina com pé e uma piscina sem Ah, pé. pronto. Uma piscina com pé é uma É isso piscina mesmo. onde as pessoas podem estar com o pé no chão e a cabeça fora d'água. Podem estar na posição vertical dentro da piscina. E quando eu digo a cabeça, a água pode dar pela cabeça, pode dar pela cintura. Nós temos piscinas, às vezes, com profundidades à volta dos 30, 40 centímetros, onde as criancinhas com menos de 3 anos podem andar de pé nessas piscinas. E temos muitos tanques de aprendizagem onde andamos com, eu não sei de cabeça, mas tem profundidade. Eu acho que de um lado é 80 centímetros, do outro lado é 1,20 m. Ou seja, mesmo os adultos podem ter nessas piscinas aulas onde não tem pé. Se nós vamos para uma piscina natural, uma piscina normal, daquelas que são agora normalmente construídas, que são piscinas de 25 metros aqui em Portugal, com 8 pistas, elas têm uma profundidade regular em todo o seu comprimento de 2 metros de profundidade. 2 metros de profundidade, a maior parte dos humanos não tem pé, ou seja, não consegue ter o pé no chão e a cabeça fora d'água para respirar. Vai ter que se suportar com outro tipo de movimentos ou ajudas para conseguir respirar. Está bem? Se tiverem dúvidas em alguma palavra que eu diga que vocês não percebem, porque isto é gíria da piscina, é gíria que nós utilizamos aqui. Falar em piscina com pé e piscina sem pé, toda a gente aqui percebe. Por isso, se houver mais alguma que vocês não entendam, por favor, interrompam logo e digam-me. Está bem? Vamos falar aqui do material didático. E já que estávamos a falar daquilo que são piscinas sem pé, vocês devem conseguir imaginar quando estamos a ensinar crianças num local onde não tem pé, ah, temos que utilizar material didático. Muitas vezes utilizamos flutuadores. O Zé estava a dizer, por exemplo, que a criança pode ir para dentro da água com a ajuda do professor, sempre agarrado ao professor. Pode, e até é bom. E eu fiz muitas brincadeiras dessas com os meus filhos, sobretudo com o meu filho mais velho, e ensinei-o a nadar. Fui eu que ensinei o meu filho a nadar sozinho. Mas tinha a exclusividade do pai só para ele, tá bem? E isto exige que haja um professor para cada aluno. Isto não acontece no mundo real, está bem? Se nós não temos pé, vamos ter que utilizar materiais que auxiliam a flutuação. Mas normalmente as pessoas são muito céticas relativamente ao material didático, sobretudo aqueles que realmente auxiliam a flutuar ou a estar à superfície da água, porque acham que atrasa o processo de consciência da impulsão e da flutuação. Mas eu aqui não vou ser teimoso, nem vou ter aqui uma ideologia quase impermeável. Ah, se houver necessidade de utilizar material de flutuação, utiliza-se material de flutuação. Tudo aquilo que permitir ter aulas em segurança, para mim, está muito bem. Ainda assim, relativamente ao material didático, ah, se eles aumentarem a sensação de segurança, isto vai ser bom para os nossos alunos. Eles vão perder o medo,
vão se sentir motivados e vão querer sempre, sempre ter mais aulas e a determinada altura vão acabar por largar o material. Os alunos cansam-se menos e a aula pode ser maior. Eu, quando digo maior, não estou a ser maior no tempo, mas eu vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto. Eu tive-vos a dizer que tenho 30 alunos por aula. Não tenho 30 alunos em todas as aulas, eu tenho 30 alunos por turma, nem sempre eles aparecem todas as aulas. Num dia bom em que apareçam todos, poderei ter 30. Mas, normalmente, os meus alunos nadam, mas não são grandes nadadores. Mas eu tenho que lhes dar determinado treino, porque a nossa avaliação no final é uma avaliação de desempenho. Eles têm que nadar 50 metros, que são duas piscinas, em 50 segundos. Não é muito rápido para quem é nadador, mas para quem não é nadador, primeiro 50 metros impõe algum desafio. E 50 segundos também não é tão fácil quanto isso. E o que é que eu faço para treinar os alunos nas questões técnicas sem eles se cansarem? Eu dou sempre as primeiras aulas, a primeira metade do período de aulas, com barbatanas. E muita gente critica isto, porque é que eu dou barbatanas aos alunos, porque quando eles tiram as barbatanas vão sentir diferença. E eu sei que eles vão sentir diferença, mas eu, em vez de fazer 200 metros por aulas, sem barbatana, faço 1000 metros e consigo que os alunos consigam concentrar-se na técnica e não estarem aflitos para se manterem à superfície d'água. O ensino é muito mais atrativo em função do material que nós possamos ter e também conseguimos ensinar um maior número de habilidades em menor tempo. Também existe muito tipo de material didático. Existe material didático que é próprio para ensinar a nadar e depois existe material didático que não é para ensinar a nadar, que é utilizado sobretudo para as questões do treino. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eles lá só têm, portanto, nesta fase, Nuno, pronto, foi uma opção minha de certa forma individual, não sei se certa ou errada, mas em relação àquilo que eu vi e que percebi que poderiam ser as necessidades deles, foi só placas e os esparguetes, porque os Sim. esparguetes dá jeito, pronto, só isso. Não lhes incuti mais nada, nem arranjei mais nada, nem estou a pedir mais nada para levar para lá. Placas, esparguetes. O esparguete é espetacular, porque o esparguete, inclusive, substitui quase tudo. Eu posso fazer, com um esparguete ou uma batata frita, posso fazer uma situação destas. Posso também colocar esparguete entre as pernas e também esparguete quase que pode funcionar como braçadeira. É altamente versátil. Mas nós podemos criar materiais, não precisamos ter materiais comprados. Eu, durante a pandemia, se vocês não se importarem, eu depois posso partilhar alguns vídeos de alunos meus. Eu propus aos meus estudantes que, que construíssem os seus próprios materiais, que puxassem pela cabeça, e houve alguns e que fizessem um vídeo de 1 minuto da construção do material, e alguns fizeram os materiais muito, muito interessantes, com materiais que tinham lá em casa, e são O mais do que Zau, suficientes. ao Zau, consegues falar agora ou está aí muita confusão? Não consegui perceber a pergunta, então não. Olha, eu acho que consegues explicar como é que vocês constroem as pranchas com que tu ensinas o surf às crianças. Qual é a primeira prancha que utilizas aqui para ensinar o surf? Metes logo pranchas boas na mão ou o que é que tu colocas? Só para dar aqui um exemplo engraçado. Nós ensinamos com a prancha ou longboard, aquela que mais comprida. Mas vocês não fazem umas pranchas com paus, tipo jangada, que tu Ah, não... sim, essa é de madeira. Usamos como se fosse a principal, a primeira, porque antes nós não tínhamos pranchas, então nós usamos com tábua de madeira. E Muito bem. também é uma tábua que é do lado da casa ou da cama que nós cortamos com a manchim, depois estruturamos bem, bonitinho, e depois trufamos com ela. E também usamos também a jangada, que temos que cortar madeiras, 3 ou 4 madeiras, colocar
ferro, 3 ou 4 ferros, e depois começar a surfar com ele, ou pescar, ou passear em cima do mar. Extraordinário. Eu nem sabia que havia ondas em São Tomé. Eu disse que não O ia ir. Zau, o Zau, o Zau é presidente de uma escola de surf. Portanto, é professor de surf e é presidente de uma escola de surf. Que bom, que bom. Depois mando-te o link dele que ele faz imensos vídeos. Vamos, eu quando for aí a Santo Tomé eu vou me divertir muito com o Zau, então vou andar nas É ondas claro, com o tempo livre. Vamos andar então para a frente, ok. aqui. Repara, eu tinha mostrado isto aqui. Algumas pessoas acham que existe o risco de alterar o centro de impulsão, as braçadeiras e o pull boy. E eu sou até adepto das braçadeiras e, sobretudo, estas que a gente enche com um sopro, porque aquelas que são de esferobite mantêm sempre a flutuação normal. E eu, com estas braçadeiras de encher, eu posso enchê-las muito numa primeira fase e começar a esvaziar para fases seguintes, até que chega uma altura em que a criança põe a braçadeira vazia e depois deixa de a usar. Depois também temos materiais que auxiliam na propulsão. Eu já vos falei das barbatanas e eu utilizo muito barbatanas para os meus alunos nadarem muitos metros e cansarem-se pouco. Quando nós estamos a abordar questões como esta, em que eu tenho que fazê-los nadar muitos metros em pouco tempo, eu vou ter que utilizar uma ajuda. É uma espécie de um superpoder que eu lhes dou, porque naturalmente as crianças não vão precisar de barbatanas para aprender a nadar. Temos também aqueles que auxiliam a visão e a respiração. Temos o snorkel, já se usa também na natação, e eu não concordo muito com o snorkel, a não ser para treino, porque eu gosto que as pessoas aprendam a respirar e que girem a cabeça ou levantem a cabeça para respirar. E depois temos os óculos e temos a mola para tapar o nariz. Eu presumo que vocês aí não usem óculos, também não há necessidade. Nós utilizamos óculos aqui, sobretudo por causa da, da agressividade dos desinfetantes da água nos nossos olhos. Este tipo de materialidade que eu vos apresento aqui é muito variado e eles encorajam sempre o aluno a interagir com a água e a distrair do medo. Em todo o caso, ainda que nós utilizemos este tipo de materialidade com qualquer adaptação que pareça uma espécie de parque de diversões, as atividades têm que ser sempre planeadas e devem ter um objetivo específico relativamente àqueles 3 domínios que eu vos dei. Não só tirar o material para dentro da água e deixar que as crianças andem lá a brincar sem controle absolutamente nenhum. E depois também podemos ter um material adaptado, não é? Se criamos uns flutuadores, eu dou-vos aqui, olha, este exemplo, 4 garrafas de plástico agarradas aos braços ou agarradas à cintura e a criança já não se afunda e já consegue deslocar-se com um nado rudimentar, tipo cãozinho. Isto é aquilo que eu não gosto de ver numa piscina, vou passar aqui à frente. A Rita deve ser do tempo da vara, eu pelo menos era. Nós mergulhávamos para a água e depois o professor puxava-nos com a vara. Eu achava muita graça à vara e por isso é que eu coloco sempre aqui. E depois temos aquilo que é a colocação do professor na- numa aula de natação. Além do número de alunos que nós podemos ter na nossa aula, que deve ser reduzido, a colocação do professor deve ser a mais ampla possível e nunca, mas nunca, nunca virar costas aos alunos. Bom, isto são dimensões que nós temos sobre a nossa atividade pedagógica e uma delas é a instrução. Quando nós estamos a dar alguma informação aos nossos alunos, nós temos de ter cuidado na informação que vamos dar, está bem? E eu coloco aqui esta parte da idade, está bem? Porque vocês têm que perceber que é diferente falar para crianças e é diferente falar para adultos. E, sobretudo,
eu estou aqui a falar para adultos há 1h30, há 1h40 e vocês continuam a estar atentos. E quando vocês falam com crianças, as crianças têm um tempo de atenção muito, muito diminuto. Mas é fundamental que esta instrução seja muito efetiva para a aprendizagem ser eficaz. Vocês devem evitar o excesso de informação. As crianças não são adultos. Eu, quando falo aqui da técnica do biquíni, e eu espero não estar a ferir suscetibilidades, nós falamos da técnica do biquíni, porquê? Porque ele tem que ser pequeno, a instrução pequena, tem que ser interessante, as pessoas têm que achar a informação interessante e tem que cobrir apenas o essencial, está bem? Não precisamos estar a fazer grandes testamentos quando fazemos a parte da instrução da nossa atividade. Por isso devemos fornecer a informação sem despender tempo de aula, sobretudo porque o tempo da aula não é ilimitado, nós temos um tempo de aula a cumprir, e devemos diminuir o tempo de comunicação na tarefa. Para fazer isso, nós temos que planear com cuidado o que vamos dizer. Como já disse, a informação tem que ser limitada, a linguagem tem que ser apropriada e devem falar devagar. Além disso, devem garantir sempre que os vossos alunos perceberam o que vocês disseram. Por isso, tal e qual como eu faço aqui e as outras pessoas fizeram, nós perguntamos sempre: há dúvidas? Alguém tem alguma questão a colocar? Pronto. E se não tem, podem iniciar a tarefa. Outra coisa que é fundamental. Eu tinha algo para dizer só, é bem uma coisa bem Força, breve. diz-me. O que é que linguagem apropriada está a referir-se ao quê? A linguagens técnicas, termos Claro. técnicos que nós usamos? Ela primeiro tem que ser apropriada para a idade, está bem? E depois tem que ser os termos técnicos para a idade. Eu vou-vos dar um exemplo. Ahm, Vocês lembram-se daqueles 2 slides que eu apresentei no início, cheios de fórmulas e disse que parece um problema de engenharia? Sim, sim. Eu posso abordar as questões da natação utilizando aqueles conceitos. Não é isso que se pretende. Eu tenho que simplificar ao máximo aquilo que são os conceitos. Por exemplo, eu não vou falar. Estes domínios do equilíbrio da respiração e propulsão são coisas que vocês devem saber. Vocês não precisam de passar esta informação às pessoas que elas estão a trabalhar no equilíbrio. Isto vocês têm que saber. Vocês vão propor exercícios e vão ter que decompor todas as componentes críticas desses exercícios na linguagem mais simples possível. A posição da mão, o que é que tem que fazer quando estão a fazer uma abraçada, onde é que a mão tem que estar, o que é que elas têm que sentir, está bem? Tem que focar nestes aspectos. Ok. E nós também temos que ter a capacidade de fazer uma demonstração. Toda a gente sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E mais, nós temos que planear a demonstração que nós vamos fazer e solicitar aos nossos alunos um ponto de foco. Eu vou dar um exemplo. E a Rita que me está a ouvir deve entender isto perfeitamente. Nós vemos aqui nas piscinas, em Portugal e em todo o lado do mundo, o professor de natação normalmente está fora d'água e os alunos estão dentro d'água. E o professor de natação está a indicar fora d'água o exercício que tem que fazer. E o professor fora d'água, não sei se vocês já viram, eu vou tentar fazer aqui o gesto. Deixem-me só tirar aqui. Vocês conseguem ver? Só veem a minha planilha ou veem a minha cara? Eu consigo ver a cara. Pronto, estão a ver a minha cara Conseguimos porque eu estou ver, aqui a falar. Ótimo. Ótimo. Então, esperem aí, deixem-me fechar isto. Eu só queria tirar. Vou fazer aqui a parte dos braços, tirar aqui Já é normal os formadores fazerem isso. o fundo, o fundo do meu. Não, não é isto que eu quero fazer, eu quero mesmo retirar. Eu acho que com o desfoque tu já consegues fazer. Já consigo fazer, pronto. Consegues. Normalmente, e vocês conseguem ver isto, e a Rita de certeza que está a ver o que eu estou aqui a dizer. O professor está fora d'água, no cais da piscina, e está a dizer ao aluno que tem que fazer
três vezes braço direito respira, quatro, três vezes braço esquerdo respira para o outro lado. Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo. Isto é uma demonstração para uma tarefa que está completamente fora do contexto. Ninguém nada assim, ninguém nada na posição vertical. O professor fora d'água não consegue colocar os braços da forma correta como tem que ter, porque a água não se mexe assim ou o ar não se mexe assim, ok? Por isso, o ideal, quando nós temos que fazer demonstrações sobre coisas fundamentais, está bem? Ou pedimos alguém que o vá fazer, ou vamos nós para dentro d'água. Mas quando vamos para dentro d'água, tem que garantir, ter a certeza absoluta que toda a gente vai ver a mesma coisa. Eu não posso dizer, olhem para mim e vou fazer uma tarefa que eu estou a propor, e há uns que estão a olhar para o símbolo da minha touca, os outros estão a olhar, sei lá, para o cotovelo do meu braço, e os outros estão a olhar para a cor dos meus calções, e os outros estão a olhar para a gaivota que está a passar. É fundamental que vocês, quando estão a fazer a demonstração, que digam eu vou fazer isto, ou aquele menino vai fazer aquilo, e vocês vão olhar para a posição do tronco, ou vão olhar para a posição do corpo, ou vão olhar para a posição da cabeça, que é para toda a gente ver o que ele está a fazer e chamar a atenção. E quando eu digo que uma imagem vale mais que mil palavras, é isto mesmo. Fazer no contexto real, porque às vezes as pessoas não entendem a instrução que nós damos, mas pode ser que consigam fazer bem a ver alguém fazer bem. Ou, este exemplo que eu vos vou dar, vocês não devem utilizá-lo, a não ser que tenham alunos com muita confiança. Eu, como dou aulas a pessoas que vão ser professores, eu faço isto, que é, às vezes pego em alguém que está a fazer mal e peço para ele fazer mal para toda a gente ver, para saberem que aquilo é um erro que não se deve continuar a cometer ou a permitir. Mas depois também explica ao aluno o que é que ele estava a fazer mal e o que é que ele deve fazer para fazer aquilo como deve ser. Ora bem, e agora como é que eu volto para o PowerPoint? Já está. Aqui está. Se queres que alguém aprenda a fazer por observação, a demonstração tem que ser correta. E este correto não tem que ser necessariamente perfeito. E aqui dou-vos dois exemplos. Eu e a Rita fomos nadadores, mas nenhum de nós é o Michael Phelps ou a Summer McIntosh, por exemplo. Esses são perfeitos, mas aquilo que nós fazemos é muito mais do que aceitável para ser uma demonstração para as pessoas verem fazer. O professor pode fazer, pode e deve. As crianças podem achar que não conseguem, se acharem que o professor faz muito bem. Podemos fazer a demonstração também por pares. E isto vai criar um adicional de motivação. Se o meu colega consegue, eu também consigo, eu vou fazer. E se quiserem, também podem utilizar os vídeos com o Michael Phelps e com a Summer McIntosh ou com outros que vocês entendam. Mas não é essa a necessidade que nós temos de colocar os profissionais, porque esses estão em níveis que não são aqueles que nós pretendemos para o ensino da natação. Devemos, então, dirigir a atenção para os aspectos-chave. Por isso, quando vou fazer a demonstração, ou eu ou alguém, indicar o que é que vocês querem que os alunos observem, escolher um bom modelo, falar claro e por pouco tempo, focar muito naquelas situações ou componentes críticas, e agora uma fundamental, iniciar a tarefa logo após a exposição. Nós não vamos fazer a demonstração e depois vamos esperar ou vamos fazer outra atividade qualquer. Fizemos a demonstração, vamos logo fazer a atividade. Depois disto, existe uma coisa que é fundamental, que é um dos papéis mais fundamentais do treinador e, sobretudo, daquilo que nós queremos que seja uma ação educativa, que é fornecer feedback. Não é possível alguém aprender sem ter feedback. Está bem? Vocês sabem o que é o feedback? Não vai eu estar aqui a dizer um estrangeirismo e uma palavra difícil. Feedback está durante o exercício, está a corrigir, conserta a mão, levanta mais a mão, o cotovelo está muito para trás. Então, isso é que é feedback, está sempre a tentar Exatamente. ajudar o aluno a fazer a técnica correta. Sempre que vocês observarem um erro, devem corrigir. Está bem? Porque se não corrigirem naquela hora,
ou se acharem que aquele erro não é importante, e eventualmente com a repetição, aquele nadador vai aprender bem a fazer uma coisa mal. Perceberam? Como ele está a repetir várias vezes, ele está a aprender, está a adquirir competência naquele gesto, mas o gesto é mau. Por isso nós devemos sempre corrigir no mais possível próximo da execução errada. Por isso nós temos que ter prioridades de intervenção. Temos que reforçar os pontos fortes e corrigir aquilo que são os pontos fracos, que são os erros técnicos. E corrigir os erros técnicos tem logo duas formas de o abordar. Nós podemos falar daquilo que são as consequências do erro técnico e a causa do erro técnico. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Quando eu nado crawl e quando eu vou respirar, eu levanto a cabeça, vocês entendem que isto é um erro, não é? Levantar a cabeça para respirar em crawl é considerado um erro. Qual é a causa deste erro técnico? Levanta a cabeça para respirar, não devia. E qual é a consequência deste erro? Alguém sabe? O que é que acontece quando eu levanto a cabeça? O corpo começa a afundar. As O pernas tronco, afundam logo. as pernas afundam. Exatamente. E quando as pernas afundam, hum, vai ser muito difícil depois voltar a equilibrar o corpo. E nós vamos andar sempre nesta posição, sempre aos empurrões, que é isto que nós não pretendemos. Está bem? Por isso Oh, existem. Nuno, Diz? só um desafio para ti, que é uma das coisas que eles me têm pedido para corrigir bastante, já agora para lhes explicares. Quando eles fazem a braçada de crawl, e a Marinela também, até lhe mandei uns videozinhos, a ela e ao Zal. E podes-lhes falar sobre isso, que também é um exemplo. Uma das questões é que o Zal, como é surfista, faz aquela braçada mais lateral, estás a perceber a Pois. diferença? Pronto. Uhum. E menos profunda. Pronto, se quiseres falar também um bocadinho sobre isso, que foi uma das coisas que surgiu com a Marinela e com o Zal no outro dia, numa competiçãozinha que eles fizeram aí de mar, que eu tive a corrigir, mas podes dar aí um lamiré para ajudar nisso também, já agora. Posso, deixa-me então só fazer aqui um escape. Deixa ver se eu tenho aqui à frente alguma coisa relativamente à técnica de nado. Só mesmo para eu, pronto, porque eles têm, lá está, temos falado muito de teoria nas aulas todas e às vezes eles fazem estas questões mais práticas, mas vão ter que ter paciência, que isto ainda leva um bocadinho de tempo até se chegar à parte, pronto, mas por acaso surgiu num fim de semana em que eles iam ter uma competição e tinham que nadar 50 metros. Eh, e havia aqui algumas dúvidas, certo, Marinela? E essa sei que foi uma das coisas que o Zau já não está aqui, deve ter ido jantar, mas havia aqui estas questões. Eu vou-vos já ah, explicar. Isso é uma excelente questão, Rita. O problema do Zau não é fazer a braçada lateral. Aliás, ao fazer a braçada lateral, isto tem uma consequência, que é um desequilíbrio vertical do corpo. A anca vai andar assim de um lado para o outro, e aquilo que causa o erro é ele, pá, em virtude de ser surfista, porque a prancha de surf não faz isto como o nosso corpo quando está a nadar. A prancha de surf está assim e não há possibilidade dele andar a rodar na prancha. E ele vai ter que aprender, quando estiver a nadar crawl, o corpo, no equilíbrio em crawl, tem que andar a rodar assim, constantemente, para um lado e para o outro. E quando nós fazemos isto, aquilo que são as ações dos nossos braços são muito facilitadas. Nós nem temos que fazer hiperextensões daqui do ombro, nem nada, nem precisamos de ir buscar água muito lá embaixo com muito esforço, são coisas que aparecem naturalmente. E esta questão da rotação sobre o eixo longitudinal é do domínio do equilíbrio. Por isso, se alguém aprender a nadar crawl e costas, a fazer isto naturalmente, como nós naturalmente a caminhar, e se não tivermos as mãos nos bolsos, vamos andar com os braços alternadamente a fazer isto. Isto é uma coisa que nos acontece de forma natural. Quando acontece de forma natural,
por muito que tu perturbes este movimento, aquilo que é fundamental, que é a base, vai se manter. E ainda que seja perturbado em determinada altura, quando voltar o sistema ao normal, vai continuar. O que é que falta aos alvos? Falta esta situação. E depois, quando se levanta a cabeça, as pernas vão afundar. Por isso, se eu fizer isto, o meu corpo, vamos imaginar que eu tinha aqui um lápis e estou a rodar aqui o lápis, não vai haver perturbação absolutamente nenhuma do equilíbrio. Nós vamos imaginar que o corpo é sempre, sempre o mesmo no sentido do deslocamento. Eu não tenho. Eles estão a ficar sem bateria. Estão a perguntar se demora muito. O Tiago vai ter que sair, diz que já está com 3% de bateria. Não, deixa-me ver. Eu posso fazer isto em duas fases. A parte da observação, isto não é muito importante. Os feedbacks não é importante. Também não é. Isto são coisas que vocês podem ler e Podem ler. aprender. Exatamente. Eu quero aqui. Isto eu quero chamar a atenção. E eventualmente. É até aqui só, Rita. Está bem? São mais 3 slides. Ok. Isto aqui eu quero vos mostrar. Nós vamos dar feedback quando comparamos a prestação do aluno e a prestação desejada. E é nesta diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que ele faz que nós vamos fazer o diagnóstico, vamos encontrar o erro, a tal causa e consequência, e depois vamos encontrar aqui um remédio e solução, vamos dar o feedback, vamos prescrever o exercício até que a prestação do aluno seja igual à prestação desejada. Mas é fundamental nós hierarquizarmos o erro, porque há uns que comprometem a eficiência e há outros que não comprometem a eficiência. Mas, sobretudo, na natação, há uns que propagam a sua incidência em cadeia com outros elementos. Um deles, por exemplo, que eu acabei de vos falar, é levantar a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, por muito que eu esteja a fazer as pernas na perfeição, a partir do momento que eu levanto a cabeça, vai haver uma cadeia de eventos que vai fazer com que as minhas pernas afundem, por isso a pernada já não é boa. Por exemplo, no caso do Zau, só o facto de ele fazer esta braçada por fora e não rodar o tronco para ir buscar água funda e para ajudar na recuperação, está a propagar a incidência em cadeia com outros elementos. E eu falei, a consequência vai ser a anca dele andar para um lado e para o outro quando está a nadar. Na prancha isso não acontece porque tem a prancha. Está bem? Então, existem dois tipos de erros técnicos fundamentais. São aqueles que provocam o aumento da resistência ao deslocamento e aqueles que provocam a diminuição da força propulsiva. Isto era uma coisa que eu gostava de falar com vocês e eu posso marcar outra aula para terminar este Era isso que eu PowerPoint, te ia dizer. Eu acho que isso aí eles vão querer conversar sobre isso. Eu acho que eles vão querer conversar sobre isto. Até porque há porque, por exemplo, aqui. Diz, isto diz, aqui do Rita. aumento da resistência e diminuição de força propulsiva são dois conceitos que tu vais ter que lhes explicar de forma mais diluída, ok? Mais senso comum. Vou, e eu tenho aqui uns exemplos que são extraordinários mais para a frente, que explicam muito bem o que é a resistência, explicam muito bem o que é a força propulsiva e, sobretudo, quais são os efeitos. E vai-lhes facilitar. E eu não me importo de voltar cá e mostrar. E depois existem os erros na técnica, que são a ânsia de ver os alunos a proporcionarem-se na água. E então, quando vocês vão a uma piscina e veem professores que não sabem muito bem o que estão a fazer e põem os miúdos a bater pernas com e sem placa ou logo a imitar a nadar crawl. Esquecem-se muito daquilo que são as adaptações respiratórias, que são coisas que nós devíamos trazer da adaptação ao meio aquático, e depois também esquecem-se daquilo que é fundamental, que é o equilíbrio, porque o equilíbrio é a primeira habilidade fundamental do nado. E eu termino aqui com uma frase que eu aprendi com um professor meu, que é o professor Jorge Campanisso, que agora é meu colega. E ele disse-me isto quando eu era aluno, eu nunca mais esqueci. É muito mais fácil ensinar bem para alguém que não saiba nadar do que apagar os erros. Porque as pessoas, quando têm erros, já têm aqueles movimentos como um padrão motor e é muito difícil contrariar isto. Ficamos por aqui hoje, meninos. Olha, deixa-me só dar-te os parabéns, porque foram aqui 2 horas que passaram no estande praticamente e que foram muito, muito interessantes. Hum, eles estão todos a sair já porque estão com falta de bateria, a maior parte, ok? Os que estão aqui restantes, Marinela,
Eu amanhã vou-vos mandar um e-mail e o Angélico. Esta aula vai na íntegra para o YouTube, para o Vimeo na íntegra, e o Nuno vai fazer depois Os pequenos videozinhos. vídeos, mas vai na íntegra, ok, Eduardo? O Eduardo está-me a dizer que ficou com pena, que está descontextualizado porque chegou tarde. Pronto, estas aulas agora, já tiveram aulas introdutórias, são as aulas fundamentais para quem quer ser professor, ok? Portanto, vocês tiveram uma base anterior, a partir de agora são coisas mais específicas que têm mesmo de se aplicar, porque senão não vai dar para conseguirem ensinar a nadar. Pronto. Nuno, obrigadíssimo. E eles, se calhar, vou-te pedir depois, então, para a semana é o Júlio, não é? Se podes dar-lhe o feedback do que é que deste aqui e do que possa ser reforçado, e depois, eventualmente, já percebeste, se calhar, era interessante haver se calhar, uma pequena aula de dúvidas, que nós fizemos uma no outro dia, dúvidas que, no fundo, é pegarem duas ou três coisas, até assim um bocadinho, e pô-los a perguntar e ver o que é que sai dali, porque, de facto, eles também querem saber estas coisas mais práticas, um Está bem. bocadinho falar, ok? Obrigadíssimo por Ora é tudo. essa, ora é Obrigada. essa. Tchau, menino, tchau, tchau. Se precisarem de alguma coisa, disponham. Obrigado. Obrigada. Posso desligar Grava, o. grava. Não te Posso. esqueças de gravar. Ah, o que é que eu tenho que fazer então? Ao parar agora a gravação, Ok. vai-te aparecer que tens de